Seja um pouco mais cauteloso com as suas palavras. Às vezes, algumas coisas precisam antes serem digeridas para depois serem transformadas em palavras. Nem tudo precisa ser dito. Ou melhor, cada coisa tem um momento certo para ser dita. O silêncio também é um convite para reflexão. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Saber lidar com os próprios pensamentos e conhecer o tempo de externalizar os sentimentos e as emoções e aquilo que está acontecendo com você do lado de dentro é um reflexo também de um processo de maturidade, de alguém que já aprendeu a guardar aquilo que está acontecendo e processar antes de derramar isso sobre outras pessoas ou simplesmente deixar transparecer. Existem coisas que ainda não foram bem resolvidas dentro da gente e que, quando são externalizadas, podem nos expor ao ponto da gente permitir que o que vem de fora nos fira e nos machuque ainda mais. Então é importante você saber equilibrar o seu silêncio. As palavras, às vezes, são inadequadas para expressar toda a carga de sentimentos e às vezes até alguma confusão que a gente está sentindo quando a gente ainda não teve tempo de refletir e de discernir essas coisas. Por isso que é importante a gente, ao decidir expressar aquilo que está acontecendo do lado de dentro, a gente conseguir escolher bem as palavras para que elas traduzam com precisão aquilo que está acontecendo. Assim a gente não corre o risco de ser mal interpretado, mal entendido, até porque as pessoas vão interpretar do jeito que elas querem e vão entender do jeito que elas querem, mas pelo menos nessa hora a gente já está mais em paz e mais consciente, tendo clareza para ajustar a forma como nós nos expressamos e como nós comunicamos aquilo que está acontecendo com a gente. É importante falar, óbvio que é importante falar, mas é muito importante também você aprender a se calar. Assim também com seus projetos, seus sonhos, seus objetivos. Às vezes a gente fala muitas coisas antes da hora e a gente acaba abrindo um espaço para que opiniões, para que pessoas venham com opiniões próprias e que, até por nos amarem, querem nos proteger. Então elas derramam sobre nós crenças e verdades que são delas e que, ao derramar sobre nós, a gente acaba correndo o risco de assumir isso como nosso, mesmo sem ser. E assim a gente fica mais confuso do que já podemos estar. Então aprenda a aquietar, a silenciar. Primeiro encontrar as suas respostas e depois então você escolhe, decide se isso é para falar ou não. E se é para falar agora ou daqui a pouco, qual o momento certo de se expressar, qual a maneira mais adequada de se expor. Pode ter certeza que mais importante do que a hora de falar é a gente saber a hora de calar, porque o silêncio também, além de ser um excelente mestre e professor, ele também é um ótimo refúgio onde a gente pode encontrar clareza, discernimento e respostas. É um espaço seguro onde podemos processar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, sem a pressão do julgamento externo. Não tenha pressa, se aquiete, se acalme, fica no seu silêncio, fica na sua quietude e só escuta aquilo que o seu silêncio tem para te dizer. Aquieta e eu te vejo no próximo episódio.